Guerreiras! Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos assiste aqui no nosso Revisaço. Aula de hoje, Direito Processual Civil. Um tema que anteriormente estavam previstas, juntamente com o Direito Civil, 5 questões na sua prova, contudo, com o Código de Defesa do Consumidor, uma lei bem ampla e com vários conceitos doutrinários que dificultavam demasiadamente essa disciplina que é cobrada de forma conjunta, tanto processo civil quanto direito civil. Dessa vez, não tem CDC, então a hora de você ganhar pontos é aqui nessas duas disciplinas, direito processual civil e direito civil. Nessa aula, nós vamos tratar de direito processual civil. Vem comigo na tela para vocês entenderem o que eu selecionei hoje para vocês. Primeiro tema, conceito de processo civil. Antes de você adentrar na matéria propriamente dita, a gente tem que ter um conceito para alinhar o que será tratado da matéria para que você tenha aquela compreensão completa. Isso a gente já viu, inclusive, lá em direito administrativo. Conceito são bases doutrinárias, bases da matéria. Se você não entende o que é processo civil, como que você vai conseguir compreender todo o restante da matéria? Então começaremos pelo conceito, passaremos por princípios fundamentais do processo civil, aplicação das normas processuais, função jurisdicional, sujeitos do processo, dos deveres das partes e seus procuradores e, por fim, responsabilidade das partes por dano processual. Presta bem atenção aqui antes da gente iniciar. Pessoal, direito processual civil é uma matéria bem curta no seu edital. Então, a gente vai conseguir fazer uma revisão até maior se comparado com as demais matérias. São poucos artigos e é muito difícil do examinador, se cair processo civil, conseguir, digamos assim, inventar moda. Porque a gente sabe que existem muitas outras matérias doutrinárias, direito administrativo tem muita doutrina, a gente sabe que direito constitucional, direito processual penal, direito penal que vocês tiverem com o Samuel, é uma coisa. Agora, processo civil, pelo que é cobrado no seu edital do CFO-PMG, não tem como o examinador inventar muita coisa. Então, se cair processo civil, provavelmente vai ser alguma questão mais de lei seca. Então, vamos comigo aqui para a gente começar com o nosso primeiro tema. Conceito de direito processual civil. Senhores, primeira coisa, a gente tem que ter em mente, a antagonia entre direito material e processo. O direito material ele consiste em um conjunto de regras aptas a regulamentar a vida em sociedade. E relembrando, direito objetivo ele está no plano abstrato e direito subjetivo ele está no plano concreto. Já o direito processual, ele regula um conjunto de normas criadas para garantir que o direito material seja cumprido. Então nós temos um direito material, às vezes ele pode ser violado e quando há uma violação a gente precisa de um processo para que ao final desse processo o juiz, a jurisdição, ela diga o direito naquele caso concreto e proclame uma decisão com caráter definitivo. Então, o processo, seria uma metodologia normativa de atos que permitem uma solução decisória. Então, nós temos várias metodologias, uma metodologia normativa com vários atos no início até o final de um processo que permitem essa solução decisória por parte do juiz de dizer o direito naquele caso concreto de forma definitiva. Então, é esse conceito que você deve levar para a sua prova. Passado isso, vamos agora aos princípios. Como eu disse em aulas anteriores, princípios são a base de todo o direito e no processo civil também não é diferente. E compreendendo princípios, naquelas questões em que a sua memória falhar, os princípios eles vão te ajudar. Porque todas aquelas alternativas que eventualmente contrariarem princípios, salvo raras exceções, elas vão ser assertivas faltas que você vai conseguir eliminá-las na hora de fazer a sua prova. Vamos lá, primeiro princípio, devido processo legal. Esse princípio, senhores, ele tem por finalidade estabelecer que as causas sejam dirigidas de acordo com a ideia de um modelo constitucional de processo. Daí porque alguns autores preferem valer da expressão devido processo constitucional. O princípio do devido processo legal diz que a jurisdição, para que ela diga o direito, o juiz, para que ele diga o direito, no caso concreto, ao final desse procedimento, ele precisa seguir algumas regras, alguns atos, e isso é o devido processo legal. Não pode simplesmente você levar uma demanda a um juiz, olha, eu estou com esse direito material meu violado. Juiz,
Diga que o direito, no caso concreto, com uma definitividade. Luiz, espera aí, meu amigo, eu tenho que citar a parte contrária, eu tenho que dar a ela a oportunidade de se manifestar sobre essa inicial que você acabou de protocolar. Depois disso, nós temos uma concatenação de diversos atos. Nós temos a audiência, produção de prova, oitiva de testemunhas, e ao final, beleza, eu vou dizer o direito aqui no caso concreto. Mas a gente tem um devido processo legal, um devido processo constitucional que tem que ser seguido para que o direito material, para que o juiz, ao final desse processo, diga o direito, no caso concreto, com definitividade. Perfeito? Próximo princípio, isonomia ou paridade de armas. A isonomia, ela deve ser verificada como uma igualdade de oportunidades dentro do processo aos litigantes, ou seja, aquela paridade de armas. Em decorrência desse prestígio, da isonomia, o juiz evidencia sua imparcialidade ao demonstrar que não há favorecimento nenhum das partes do processo. As partes têm que ter o mesmo direito, têm que ter uma isonomia de influenciar o julgador, influenciar o juiz durante toda aquela persecução processual. Então, por exemplo, são diversos atos que são concatenados, que vão ocorrendo ao longo do processo, e as duas partes, tanto o autor quanto o réu, eles têm que ter isonomia, eles têm que ter uma capacidade igual, uma capacidade que deve o juiz sempre igualar para que se seja chegado ao final aquela decisão. Então, por exemplo, eu sou autor, bateram no meu carro ontem, então eu entrei na justiça contra aquele cidadão que abarroou o meu carro, porque ele falou que ele estava certo, mas eu tenho certeza que eu estou correto. Então eu fui lá, ingressei com a ação judicial, e o juiz não pode simplesmente, mais uma vez, dizer o direito, falar assim, não, você que está certo, parabéns, toma aqui a sua sentença, está tudo certo, ô fulano, paga aqui o Cipriano, o Matheus, porque ele está certo. Não, ele vai ouvir a parte contrária. A parte contrária pode falar assim, ô juiz, na verdade eu estou com um vídeo aqui, que eu peguei numa loja aqui próximo, olha só como é que foi o acidente. Na verdade, quem está errado é o Matheus. Aí o juiz, opa, peraí. Então, essa paridade das armas significa que todas as partes do processo têm a capacidade de influenciar o julgador na mesma medida, ou seja, tem uma igualdade de oportunidades dentro daquele processo. Perfeito? Princípio do contraditório e da ampla defesa. Esse princípio assevera que todos os litigantes, a todos dentro do processo, devem dar o direito de conhecer a demanda que lhe é proposta. Além disso, deve tomar ciência de todos os atos processuais e bem como ter a possibilidade de reagir aos atos contrários aos seus direitos, aos seus interesses. Contraditório formal e material. Formal significa a obrigatoriedade de informação e manifestação. Já o contraditório material agrega-se no poder de influência das decisões. Nenhuma decisão judicial pode ser proferida sem que as partes sejam previamente ouvidas. Claro, existem exceções, tutela de urgência, tutela de evidência, que não estão previstas no seu edital, então a gente não vai tratar disso agora, mas todas as partes devem ser ouvidas, salvo exceção, daquilo que eventualmente possa ser decidido sobre ela, sobre algum direito dela. Então prestem bem atenção, o contraditório e a ampla defesa são regra. Existem exceções, como todo princípio, sim. Na tutela provisória de urgência, de evidência, a gente pode ter uma decisão sem que o juiz ouça previamente a parte contrária, mas são casos excepcionais. E esse contraditório material, como eu acabei de falar, derivado aí do princípio do contraditório e da ampla defesa, ele tem que ser um contraditório que as partes possam influenciar o julgador em suas decisões. Então, o protocolo uma inicial, a outra parte vai ser ouvida, a outra parte vai conseguir apresentar provas, eu também consigo apresentar provas, e ao final o juiz vai decidir com base na influência das duas partes, autor e réu. Próximo princípio, princípio da inafastabilidade da jurisdição. Senhores, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário nenhuma lesão ou ameaça ao direito. E esse princípio se apresenta em dois planos. No plano formal, que é a possibilidade de acesso ao Poder Judiciário, propondo ação ou sendo eventualmente demandado como réu, e no plano material, que constitui-se na representação propriamente dita do devido processo legal, no sentido de não bastar apenas acessar o judiciário, mas ter direito a uma tutela adequada, célere e efetiva. Porque às vezes você propõe uma demanda lá e, eventualmente,
Se o juiz demorar muito para decidir, ou seja, demorar muito para dizer o direito naquele caso concreto, pode ser que aquela tutela, que aquela providência que você queria, você nem precise mais. Imagine que você precisa de um medicamento de alto custo e você propõe uma demanda para o juiz. Pede, inclusive, uma tutela de urgência, falando que se você não tomar aquele remédio, você tem chances, riscos de morrer. E o juiz simplesmente deixa aquele processo rolar ali por anos e anos e anos. Aí quando ele toma conhecimento daquele processo, ele, opa, agora eu vou decidir. Ô fulano, toma aqui o seu remédio, tá dada a sua decisão, agora você ganhou a causa. Aí quando ele vai verificar, o indivíduo que necessitava daquele provimento judicial morreu. Então, a jurisdição deve ser célere e adequada e efetiva. Correto? Próximo princípio, princípio do juiz natural. Não é possível que um tribunal seja criado ou designado para que julgue um caso específico. A autoridade judiciária deve pré-existir ao caso a ser julgado. Não existe aquele tribunal de exceção, tanto lá no Código Penal, é muito tratado disso, direitos humanos, né, no plano internacional, e aqui não é diferente. Não existe tribunal de exceção e não existe um tribunal que seja julgado ou designado para aquele caso específico. Antes do acontecimento do caso, já existe um juiz daquela causa. Perfeito? Próximo princípio, o princípio da boa-fé processual. As partes e todos os envolvidos no processo devem agir com lealdade e boa-fé. Isso é básico, senhores. Essa boa-fé está presente em todos os ramos do direito e aqui no processo civil não é diferente. Princípio da cooperação. As partes, os advogados, juízes, membros do Ministério Público devem cooperar para uma decisão justa e célere. Princípio da razoável duração do processo. As partes têm direito a uma solução integral de mérito em prazo razoável. É aquele caso, aquele exemplo que eu dei do remédio. Se o juiz demorar muito, aquela pessoa pode morrer e aquele provimento não vai surtir nenhum efeito no plano concreto. Princípio do impulso oficial. O processo começa por iniciativa da parte, mas desenvolve-se por impulso oficial do juiz. Princípio da igualdade e paridade de armas, já tratamos. As partes devem receber tratamento isonômico no exercício dos seus direitos processuais. Princípio da publicidade e fundamentação das decisões. As decisões judiciais devem ser públicas e devidamente fundamentadas, sob pena de nulidade. E existem exceções a esse princípio da publicidade? Claro, existem casos que correm em segredo de justiça e o juiz coloca um sigilo por decorrência daquilo que está sendo discutido naquele processo. Então, a exceção é o sigilo, sendo que a publicidade é a regra. Princípio da proporcionalidade e razoabilidade está no artigo 8º do Código de Processo Civil. O juiz deve atender aos fins sociais da lei, respeitando sempre a dignidade humana, a proporcionalidade e a razoabilidade. Por fim, o último princípio que eu trouxe para os senhores, o princípio da não surpresa. O juiz não pode decidir com base em fundamentos sobre o qual as partes não tiveram oportunidade de se manifestar. Imagine a seguinte situação, nesse mesmo caso de abarroamento. Eu entro com uma ação judicial e falo que o indivíduo ele bateu no meu carro, que eu estava parado. E o juiz não ouve a parte contrária, não dá a oportunidade dele se manifestar, não consagra o princípio da paridade das armas e decide dar uma sentença de mérito, um provimento final, falando, olha, quem está certo é o professor Matheus, é o professor Cipriano, você está errado. A outra parte vai, mas eu nem tive a oportunidade de se manifestar sobre essa situação. Peraí, eu tenho um vídeo que, na verdade, o Matheus, o professor Cipriano, ele que bateu no meu carro e não o contrário. Então, esse é o princípio da não surpresa. Senhores, levem esses princípios, estão todos expressos lá no Código de Processo Civil. Perfeito? Vamos para o próximo tema na tela, maestro, aplicação das normas processuais. Senhores, primeira coisa, princípio da territorialidade. A jurisdição civil brasileira é regida pelas normas processuais brasileiras, exceto quando tratados, convenções ou acordos internacionais dispuserem de forma diversa. Isso está lá no artigo 13 do CPC. Aplicação imediata das normas processuais. A norma processual, senhores, está lá no artigo 14 do CPC, ela tem aplicação imediata aos processos em curso. Respeita-se, claro, os atos processuais já praticados
e situações jurídicas consolidadas sobre aquela norma revogada. Perfeito? Mas, se hoje alterarmos o Código de Processo Civil, hoje mesmo ele já está valendo. Perfeito? A aplicação subsidiária do Código de Processo Civil está no artigo 15 do CPC, que você já deve ter lido, que dispõe o quê? As disposições do Código de Processo Civil aplicam-se de forma supletiva e subsidiária aos processos eleitorais trabalhistas administrativos quando houver omissão específica nas respectivas legislações. Prestem bem atenção porque o artigo 15 ele não coloca de forma expressa que o CPC é aplicado lá nos processos criminais, lá no Código de Processo Penal, no artigo 3º. A ampla doutrina aduz que o CPC pode sim ser aplicado subsidiariamente às ações penais. Mas preste bem atenção, se a sua questão cobrar a literalidade da lei, você vai marcar que o processo penal não está abarcado aqui no artigo 15. Contudo, todavia, porém, doutrinariamente a gente tem que observar a questão lá no artigo 3º do Código de Processo Penal. Sim, a doutrina defende que o CPC é aplicado subsidiariamente também ao Código de Processo Penal. Perfeito? Senhores, próximo tema na tela, função jurisdicional. Senhores, primeira coisa, conceito de jurisdição. É a capacidade genérica de dizer o direito no caso concreto de forma definitiva. Já falamos isso aqui várias vezes. Então, a jurisdição é a capacidade de dizer o direito no caso concreto, sempre de forma definitiva. Imagina uma decisão que nunca acabaria. Uma causa aí, o autor entra com a ação, tem uma pretensão resistida ali e chega ao final e recurso atrás de recurso, atrás de recurso, nunca acaba, senhores. Não, a jurisdição ela é o dizer o direito de forma definitiva. Claro, existem recursos, mas uma hora essa decisão vai ser definitiva. Perfeito? Características da jurisdição. Substitutividade. O Estado substitui a vontade das partes ao decidir o conflito. Segundo, inércia. A jurisdição não age por iniciativa própria. Ela age por iniciativa das partes que apresentam aquela demanda e aí sim ela começa a agir. Definitividade. As decisões jurisdicionais produzem coisa julgada. Quarta característica. Inafastabilidade. O Estado não pode esquivar-se das demandas levadas ao seu crivo. E indelegabilidade. Tal característica deve ser entendida no sentido de que os órgãos podem exercer a função jurisdicional são única e exclusivamente aqueles que a Constituição Federal autoriza. É vedado que haja alguma forma de delegação para outros órgãos não autorizados. A indelegabilidade é uma decorrência da territorialidade e do juiz natural. Imagine o Poder Judiciário delegando as funções jurisdicionais, ou seja, a função de dizer o direito no caso concreto, para uma empresa pública. Não existe, senhores. Indelegabilidade. Essas são as características da jurisdição. Agora vamos tratar das espécies. São duas. Contenciosa, aquela que envolve um conflito de interesses, e voluntária, atua em situações de jurisdição administrativa onde não há um conflito efetivo naquele caso concreto. Perfeito? Princípios fundamentais. Inafastabilidade da jurisdição, lá no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, juiz natural e indelegabilidade da jurisdição, como falamos anteriormente. Agora, já sabemos o que é jurisdição, vamos passar para a ação. O que é ação? Ação constitui o direito subjetivo público de provocar a jurisdição para solucionar conflitos de interesse. E quais são os elementos da ação? Partes, autor e réu, causa de pedir, fundamento jurídico e fático do pedido e pedido. O que se pretende obter com aquela ação. Vocês que já são formados em direito, elementos da ação é muito tranquilo, é só você imaginar aquela petição inicial, você vai ver que são partes, causa de pedir e pedido são os elementos que tem na ação. E agora, condições da ação, aquelas condições para que essa ação seja eventualmente proposta e vá para frente. Legitimidade das partes, autor e réu devem ter relação direta com o direito discutido. Eu não posso simplesmente demandar alguma coisa que eu não tenho relação direta com aquele caso, salvo algumas exceções. Interesse processual, necessidade de adequação da tutela jurisdicional adequada e possibilidade jurídica do pedido. O pedido deve ser juridicamente aceitável. Mas como assim juridicamente aceitável? Imagine a seguinte situação em que o indivíduo pleiteia que ele seja dono de Marte,
dono da Lua, dono de Júpiter. Não existe essa possibilidade jurídica desse pedido e, por isso, a ação deve ser extinta ali já no início pelo juiz, com base nesse fundamento, nessa condição da ação. Então, recapitulando, condições das ações, legitimidade das partes, interesse processual e possibilidade jurídica do pedido. Princípios, né, os principais princípios, até redundante, da ação. Princípio da demanda, o juiz só pode agir mediante provocação, e princípio do contraditório, direito de defesa garantido sempre à parte contrária. Perfeito? Processo. O que é processo? Nós acabamos de ver. É o instrumento pelo qual a jurisdição é exercida para solucionar litígios ou administrar interesses. Então, é uma metodologia normativa de atos que permitem, ao final, uma solução decisória por parte do juiz. Perfeito? E o processo, sua natureza jurídica, é qual? É uma relação jurídica entre autor, réu e o juiz julgador. Características do processo: instrumentalidade. É um meio para se alcançar a solução de um conflito. Existe um conflito e a gente precisa resolver. O juiz precisa, ao final, chegar em uma decisão, dizer o direito naquele caso concreto. Quem tem razão, quem não tem, às vezes nenhum dos dois tem razão. E para isso ele utiliza desse processo. Autonomia, né? Independente do direito material discutido, vai ser utilizado aquele processo. Então você tem uma relação aí, direito de família, direito civil, não importa, direito administrativo, vai ser utilizado o processo para resolver essa demanda. Vão ser concatenados vários atos para que ao final seja dada essa solução decisória final com caráter de definitividade. Isso cai muito em prova. Prestem bem atenção. Então a relação, senhores, entre jurisdição, ação e processo: jurisdição é o poder do Estado para solucionar conflitos, ação é o direito de invocar a jurisdição e processo é o meio pelo qual a jurisdição é exercida. Perfeito? Próximo tema na tela, maestro: sujeitos do processo. Senhores, os sujeitos principais do processo são as partes e o juiz, que integram aquela relação trilateral ali processual. Para que se possa realizar as atribuições, o juiz conta com auxiliares do juízo, que podem ser permanentes, como o escrivão, o chefe de secretaria, que são aqueles concursados, ou eventuais, como ocorre geralmente com o perito, o intérprete, que ele nomeia especificamente para aquele processo e auxilia o juiz ali na tomada da decisão dele. Os auxiliares permanentes, né, integram os quadros da administração do judiciário, concurso público. De outro lado, os eventuais, embora não sejam integrantes daqueles quadros permanentes do Poder Judiciário, são nomeados para o exercício de função pública. Então, presta atenção, esses auxiliares não são sujeitos do processo. Perfeito? Conceito agora de capacidade processual. Capacidade processual é a aptidão para ser parte de um processo judicial, atuando diretamente ou por meio de um representante legal. E deriva da capacidade de direito e da capacidade de fato, que a pessoa pode exercer diretamente os seus direitos. Agora vamos aos tipos, né, de capacidade processual. A primeira delas, capacidade de ser parte, que é a aptidão para ser titular de direitos e obrigações no processo. Exemplo, pessoas naturais, pessoas jurídicas e entes despersonalizados. E agora a capacidade segundo tipo é a capacidade de estar em juízo, que é a aptidão para praticar os atos processuais em nome próprio. Por exemplo, os menores de idade ou incapazes, eles devem ser representados ou assistidos. Isso aí a gente vai ver lá em Direito Civil, pormenorizadamente na nossa revisão final. Mas a capacidade de estar em juízo, então, é a capacidade de praticar atos em nome próprio, sem necessidade de representação ou assistido, como os menores ou incapazes. E agora a capacidade postulatória. É a aptidão técnica para postular em juízo. Técnica, lembra disso? Em regra, é exclusiva dos advogados regularmente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, na OAB. Há exceções? Há exceções a essa capacidade postulatória. O habeas corpus, por exemplo, pode ser interpretado sem advogado. Justiça do Trabalho também, as partes podem atuar sem advogado em causa de menor complexidade. E no juizado especial, Lei 9.099, que é objeto de cobrança na sua prova do CFO. PMMG. Perfeito? Representação processual, senhores. Representação, o que é isso? Alguém atua em nome de outra pessoa devido à incapacidade processual dessa. E essa representação pode ocorrer
por meio de um representante legal, pais, tutores ou curadores, né, no caso dos incapazes, menores, e procurador judicial, que é o advogado regularmente constituído por procuração. Vamos falar agora de incapacidade processual. A incapacidade processual pode ser absoluta, são os menores de 16 anos, e relativa, que são os maiores de 16 e menores de 18 anos, e aqueles demais previstos lá no Código Civil. E quais são os efeitos dessa falta de capacidade processual? Nulidade ou anulação dos atos processuais praticados, depender de cada caso, e o juiz deve determinar sempre no processo que a parte sane esse vício, fixando um prazo razoável para correção, que é o princípio da primazia do julgamento direto ou instrumentalidade das formas. Ele deve priorizar aquela solução final ao invés de decidir naquele caso ali, extingue um processo, e aí a parte tem que sanar aquele vício, aquela nulidade ou caso de anulação, e posteriormente voltar novamente ao judiciário. Para que isso? Vou dar uma... parte, você está com um vício aqui, sana esse vício para mim, que a gente corre com o processo. Beleza? Isso é o princípio da primazia do julgamento de mérito. Perfeito? Caso não haja regularização, pode ocorrer ou indeferimento da petição inicial ou aquele extinção do processo sem resolução de mérito. Extingue ali, o cara parte, sana o vício e depois ingressa novamente em juízo, mas essa é a exceção. A regra é que a parte seja oportunizada pelo juiz para sanar esse vício e o processo continue correndo da forma mais normal possível. Perfeito? Senhores, próximo tema de processo civil, porque essa aula tem que ser mais rápida, porque nós temos um tempo dividido, já que o CRS trata civil e processo civil como matéria única, 5 questões para as duas. Perfeito? Dos deveres das partes e dos seus... Então, dos deveres das partes e seus procuradores. O Código de Processo Civil, ele enfatizou que as partes, né, devem agir no processo em conformidade com a boa-fé, como nós já vimos, observando sempre a lealdade, o juiz deve agir com isonomia. E a proposta, a boa-fé objetiva prevista lá no artigo 5º do CPC, funciona como uma cláusula geral e é orientar a participação de todos no processo. E com base nessa boa-fé, as partes e seus procuradores têm alguns deveres e eles estão previstos lá no artigo 77 e 81, que tratam dos deveres e proibições que se fundamentam nesse princípio da boa-fé processual que nós já vimos, que é o dever de probidade. Vou ler aqui para vocês o artigo 77. Artigo 77 do Código de Processo Civil tem que estar na ponta dos cascos para a sua prova. Presta bem atenção, se você não leu, preste atenção principalmente. Além de outros previstos nesse código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo. 1. Expor os fatos em juízo conforme a verdade. 2. Não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento. 3. Não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito. 4. Cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais de natureza provisória ao final e não criar embaraços à sua efetivação. 5. Declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva. E 6. Não praticar inovação ilegal no estado de fato, de bem ou direito litigioso. E 7. Informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário e, no caso do parágrafo 6º do artigo 246 deste Código, da administração tributária para recebimento de citações e intimações. Presta bem atenção. Se a memória falhar, senhores, sempre lembre-se do que? Princípios. Memória falhou, o princípio vai te salvar na questão. Então, se você não, eventualmente, for cobrar desse artigo 77, você não rememorar todos esses casos, todos esses deveres, lembre-se do princípio da boa-fé que está em todos esses incisos do artigo 77. Então, esses são os deveres das partes e seus procuradores, esculpido aí no artigo 77 do CPC. Vamos agora para o nosso último tema na tela, maestro, responsabilidade das partes por dano processual. Senhores, a exigência, né, de um comportamento ético, né, de boa-fé dentro do processo, fez com que o legislador, quando
foi elaborar o Código de Processo Civil, fizesse uma repressão àquele comportamento improbo, aquele comportamento desleal. E o CPC, né, ele elenca o rol exemplificativo de situações objetivas de má-fé processual, nas quais não se examina o elemento subjetivo, a existência de dolo ou culpa. Se o comportamento da parte não se enquadrar em qualquer das situações indicadas no artigo 80 do CPC, mas se apresentar como inobservante da boa-fé exigida, eventual sanção por litigância de má-fé pressuporá a comprovação do dolo. Desse modo, independente de comprovação do dolo, considera-se litigância de má-fé aquele que, vou ler para vocês aqui agora na tela, artigo 80, considera-se litigante de má-fé aquele que deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso. Então, se você tem conhecimento da lei, sabe que isso é contrário, você vai lá e deduz essa pretensão, litigância de má-fé. Segundo, alterar a verdade dos fatos. Terceiro, usar do processo para conseguir o objetivo legal. 4. Opuser resistência injustificada ao andamento do processo. 5. Proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo. 6. Provocar incidente manifestamente infundado. E 7. Interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Senhores, presta bem atenção. Esse rol ele é exemplificativo. Se acontece qualquer dessas ocasiões aqui deduzidas no artigo 80, não exige-se a comprovação de dolo ou culpa para que a parte seja condenada, para que a parte incorra em litigância de má-fé. Então, se está abarcado aqui pelo artigo 80, não precisa de dolo ou culpa. Já é presumidamente que a parte incorreu em litigância de má-fé. Contudo, todavia, porém, pode a parte também praticar outros casos que não estão previstos no artigo 80 do CPC e o juiz pode condená-la por litigância de má-fé, mas desde que haja comprovação de que a parte queria efetivamente litigar de má-fé. Ou seja, que ela foi contra a fé objetiva, seja com dolo, seja com culpa. Então, há a necessidade de demonstrar, não existe culpa nesse caso, o dolo apenas. Então, há a necessidade que a parte seja condenada com base no dolo. Não basta o juiz simplesmente falar assim, olha, ele litigou de má-fé, vou condená-lo por isso. Não. É necessária a comprovação de que a parte agiu com dolo. Preste atenção, culpa não, dolo. Se a parte eventualmente agiu com dolo, litigando de má-fé, em um caso que não é abarcado pelo artigo 80, o juiz pode condenar essa parte por litigância de má-fé. Preste bem atenção. Ao litigante de má-fé será aplicada multa entre 1 a 10% do valor da causa, devendo ainda indenizar a parte contrária pelos prejuízos que essa sofreu e arcar com os honorários advocatícios e despesas efetuadas. Caso, o valor da causa seja irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada pelo juiz em até 10 vezes o valor do salário mínimo. Pessoal, sobre processo civil, sobre direito processual civil, é isso. Não deixe de ler os artigos nessa reta final, porque é uma matéria, como eu disse, que não vai fugir muito do que está na lei. Espero que tenha ajudado essa revisão final. Vamos para a nossa próxima aula em breve, Direito Civil. Vou fazer um corte aqui, a gente vai disponibilizar para você a aula de civil de forma separada, até para facilitar o seu estudo e se revisar. Um forte abraço e até breve.